Fala, Barezada! Estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Baresta. Esse aqui é o 7º episódio, que vai estar disponível para vocês lá no Spotify e também no YouTube. Para ficar mais acessível para todos, está disponível nessas duas plataformas. Você que ainda não nos segue no Instagram, vai lá, segue a gente, pesquisa lá Bares Dark, você vai nos seguir para que você tenha acesso às atualizações sobre novos episódios, sobre postagens novas, tanto no canal do YouTube quanto no Spotify. Nós estamos expandindo aí, eu estou tentando expandir esse podcast, então todo compartilhamento, curtida, comentário, todo feedback é necessário para que a gente possa expandir esse podcast e que eu possa ter mais acesso a novas histórias para que eu possa contá-las aqui para vocês. E a história de hoje, talvez uma das mais longas e complexas até agora, é da minha ex-aluna, Rebeca. E vamos deixar de enrolação, Vamos logo abrir uma lata de baré e vamos começar essa bagaceira de hoje. As experiências que a Rebeca me contou aconteceram quando ela tinha ali por volta de 7 a 8 anos. Nessa época os pais dela tinham acabado de se separar e quando isso aconteceu, 2 amigos do pai dela chegaram para ele, 2 pessoas que ele considerava como irmãos, tanto que ela considera eles como tios. E eles estavam procurando uma casa no bairro da Zona Leste, eu não vou falar o nome do bairro aqui, mas era na Zona Leste de Manaus. E eles estavam procurando uma casa para alugar e chamaram ele, Bora lá, considerado, bora lá, a gente aluga uma casa e divide a porrada entre os 3. E o pai da Rebeca aceitou a proposta e foi morar com esses amigos. Essa casa, ela parecia ser uma construção já um pouco antiga, com uma cor vermelha meio desbotada pelo tempo, mas pelo tamanho, quantidade de quartos, espaços, eles decidiram ficar na casa. A Rebeca disse que desde o início ela sentia uma energia não muito boa naquele lugar, mas ela meio que não ligava, no início. Queria saber era de brincar, aproveitar o espaço, coisa normal de qualquer criança. Mas em episódios anteriores, aqui do podcast, eu acredito que ficou bem claro para vocês que as crianças têm uma sensibilidade bem maior por certas situações, para certas situações, que grande maioria dos adultos não tem. Algo que a Rebeca reforçou é o quanto ela sempre sentiu que alguma coisa ou alguém estava ali, sempre a observando. A menina nunca conseguia dormir ali, naquele ambiente. De noite, no quarto escuro, porta fechada, ela sempre se sentia vigiada. Pedia ao pai que a levasse para a casa da mãe e ele, mordido, atendia às vontades da filha todas as vezes. Além do quarto, havia uma porta que dava para uma espécie de quarto da bagunça. Aqueles que não têm janela nenhuma e tudo que a gente não sabe o local onde guardar, a gente joga lá. E ela disse que enquanto brincava com um dos primos na sala, ela sempre tinha a sensação de que aquela porta pudesse se abrir. Sem mais, nem menos. Apesar de passarem menos de 1 ano na casa, alguns episódios reforçaram o receio da Rebeca. Em situações de falta de energia, todos saíam para o pátio, com certo medo do escuro completo e o silêncio querendo ser quebrado. Em uma dessas, o
tablet do pai da Rebeca começou a acender e a apagar repetidas vezes em cima da mesa, seguido do celular da tia dela, né? E aquela situação tirou todos da casa na velocidade da luz. E isso é apenas a ponta do iceberg que vou contar agora. Aproveita, bebe água e se tiver baré, abre mais uma lata, porque o negócio agora vai ser cabuloso. E por falar em água, em certas ocasiões, os moradores dessa casa presenciaram água saindo da parede. Naturalmente, eles acreditavam que algum vazamento estava causando a infiltração. Porém, inspeções nada mostraram. Ao limpar a caixa d'água, certa vez, o pai da Rebeca encontrou estranhamente uma boneca lá dentro. Apesar de uma situação um tanto estranha, ele apenas achou que o fato da caixa d'água estar no térreo poderia ser a explicação, já que as crianças, moravam ali antes deles. Entretanto, coincidências é o que não falta nessa história. Teve uma noite que um dos tios da Rebeca dormia tranquilamente no seu quarto. Ao entrar no estado profundo de sono, ele começou a ter um pesadelo. Nesse pesadelo, uma figura de uma criança, uma menina, de longos cabelos, baixa estatura, toda coberta com uma espécie de lama no corpo, corria atrás dele, pronunciando seu nome. Ele, em um momento de desespero, acorda assustado, todo suado em um quarto completamente vazio. No dia seguinte, todos se reúnem para tomar café e ele resolve falar sobre o pesadelo da noite passada. De repente, o pai da Rebeca o interrompe e começa a descrever a figura da criança. Tudo confirmado pelo amigo, que ainda nem havia pronunciado nada de como era ela. Acontece que o homem teve o mesmo sonho durante a noite, do mesmo jeito, com a mesma menina, só que clamando pelo seu nome. Ao fim de um ano, eles resolveram que já tinham passado por experiências o suficiente e resolveram se mudar da casa. No tempo que passaram, o que é de costume da maioria dos manauaras, principalmente para trocar informações importantíssimas sobre a vida do bairro inteiro, eles fizeram amizades com alguns vizinhos e, quando se mudaram, fizeram questão de se despedir de alguns, incluindo um senhor de uma taberna que tem todo o bairro que se preze. O homem disse a eles que achou curioso o fato de terem passado tanto tempo na casa, porque até ali todos que chegavam logo saíam. Por que será? Curiosos, eles perguntam o porquê desse vai e vem. O senhor, como um bom jornal popular, começou dizendo: "Então vocês não sabiam? A filha mais nova do dono dessa casa desapareceu em um passeio de barco, nas águas barrentas dos Solimões." Os dois se olharam e levaram suas mentes para a mesma lembrança. Uma noite turbulenta, com um pesadelo compartilhado. Que coisa, não? Depois de saírem, tudo apenas virou histórias, que hoje eu conto para vocês a partir do relato da Rebeca. Ela e os primos colocaram um apelido na casa bem conhecido por nós: a Casa Monstro. Como no filme, a casa mostrou o seu lado mais sombrio, que Rebeca, seus tios e seu pai jamais esquecerão. Bom, essa foi a história da Rebeca, mostrando que até a minha Zona Leste tem o seu lado dark, escondido na história de seus bairros. E você, já morou em uma casa monstro?
conte para nós. E não se preocupe, trarei outras histórias. Até lá, que todas as suas lezeiras baréis se realizem.